E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Elker e esse é o canal Papo Digital. No vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática como construir um blog totalmente funcional e otimizado para mecanismo de busca usando o Nuxt 3 e Tailwind CSS. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Beleza, então vamos lá. Para começar aqui, eu já criei um projetinho Nuxt através desse comando aqui, né? Com o Nuxt. Só para adiantar mesmo as coisas, e aí já deixei ele aberto aqui no editor também, mas tá zero, até agora não fiz nada. E aí vamos lá, o que a gente vai utilizar aqui no nosso projetinho? A gente vai usar, primeiramente, o módulo do Tailwind, né, que o pessoal do próprio Nuxt desenvolveu para ter uma integração mais simples com o Tailwind. A gente vai usar um plugin do Tailwind chamado Typography, que é um plugin que a gente vai utilizar para fazer a estilização do conteúdo dos posts, tá? E aí, por último, a gente vai instalar e configurar também aqui o módulo do Content, que é um módulo que o pessoal do Nuxt desenvolveu para que a gente conseguisse servir conteúdo de arquivos Markdown, tá? Então, para a gente não precisar ter integração com algum banco de dados ou com alguma ferramenta de headless CMS, a gente vai utilizar esse módulo aqui e aí os nossos posts vão ser escritos em arquivos Markdown dentro do nosso projeto mesmo, para ficar mais prático, tá? Beleza, então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é habilitar o roteamento do Nuxt. Então aqui eu já vou criar uma nova pasta chamada Pages. Por enquanto eu vou criar só uma index aqui. Beleza, aqui eu vou colocar simplesmente um título aqui, ó, meu blog legal. E aí eu criei aqui então a primeira página. Agora aqui no app.view, vamos tirar todo esse conteúdo que está aqui, que a gente não vai precisar. E aí para habilitar o roteamento eu vou colocar aqui o Nuxt Page. Pronto. Vamos rodar aqui o projeto. Certo, beleza. Então aqui a gente já tem o título da página inicial. Agora eu vou parar aqui a execução do projeto e a gente vai instalar aquelas outras dependências lá. Começando pelo módulo do Tailwind. E aqui a gente vai fazer o seguinte, nos outros vídeos que eu gravei, a gente estava usando o próprio NPM para poder instalar as dependências, né, dos módulos do Nuxt que a gente estava utilizando. Nesse caso aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou usar o próprio Nuxt para a gente adicionar um módulo. Então aqui eu vou usar npx Nuxt módulo dd Tailwind CSS. Então vamos adicionar esse módulo aqui do Tailwind. Beleza, repare que aqui ele me diz que ele já atualizou o Nuxt Config e adicionou o módulo. Então,
só para a gente confirmar, Next Config, ele já adicionou o módulo aqui na lista de módulos, beleza? E agora o que a gente precisa fazer? O próximo passo aqui vai ser a criação de 2 arquivos. Aqui esse módulo, ele espera que a gente tenha um arquivo tailwind.css dentro da pasta CSS. E aí o que eu vou fazer aqui então? Assets, CSS, tailwind.css. Aí voltando aqui, vou pegar o conteúdo que ele me sugeriu, só para fazer a inicialização aqui das camadas do Tailwind mesmo. E aqui a gente não precisa fazer aquela importação explícita dentro do Next Config, porque o próprio módulo já vai vir buscar o arquivo aqui dentro, a gente não precisa registrar ele lá. E agora vamos rodar esse aqui também. Que isso daqui vai inicializar o nosso arquivo de Tailwind config. Beleza. Então aqui a gente já vai ter, se a gente olhar aqui, o nosso Tailwind config. E agora eu vou fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó, na própria documentação do Tailwind, instalação, framework guides, Next, simplesmente para a gente pegar essa parte aqui do content. Beleza, então aqui no Content a gente está registrando aonde que o Tailwind tem que olhar para poder aplicar a estilização. Depois que a gente fez isso, a gente vai precisar vir aqui e instalar o plugin do Tailwind Typography. Aí vamos pegar esse comandinho aqui e rodar no nosso terminal também. Beleza, a gente instalou, então agora a gente só precisa ir lá no Tailwind config e jogar esse require lá. Aqui na parte de plugins, a gente joga esse require. Pronto, a gente já tem ele configurado aqui. E aí, só para você entender, esse plugin aqui do Typography, a gente vai usar uma única classe dele e ele já vai mudar toda a estilização do conteúdo ali do nosso post, tá? Você vai ver que parece mágica, é muito prático. Beleza, e aí vamos aqui para a última dependência que a gente tem que instalar, que é o módulo do Content. Aqui a gente tem duas opções, tá? A gente pode inicializar um projeto Next já usando esse template do Content, ou a gente pode adicionar a um novo projeto. Aqui eu preferi adicionar um projeto novo para a gente pegar o passo a passo certinho. Então, aqui eu vou fazer esse mesmo comando, vou copiar aqui. Vamos adicionar o módulo do Content. Tá, e aí enquanto ele instala esse módulo aqui, eu já vou começar a fazer algumas edições. Para a gente utilizar corretamente esse módulo do Content e ele servir os nossos arquivos Markdown aqui na aplicação, a gente precisa criar aqui uma nova pasta chamada Content, certo? E dentro dessa pasta Content, a gente joga todos os nossos arquivos Markdown, que serão os nossos posts. Então aqui eu vou criar um novo arquivo chamado meu primeiro post.md. E repare o seguinte, aqui eu estou separando o nome por hífen, tá? Isso aqui é importante porque ele vai utilizar esse nome do arquivo aqui como se fosse o slug
do nosso post, tá? A URL do nosso post. Então, é importante você se atentar a como você nomeia os arquivos aqui também. Beleza, além de ter a sintaxe de Markdown, o módulo do Content, ele permite fazer algumas coisas a mais. Aí aqui, a gente coloca aqui, ó, separadinho por hífen, que vai ser meio que um cabeçalho, tá? Aqui na documentação, deixa eu ver onde é que ele fala, aqui ó, nessa parte aqui de Front Matter, ele explica pra gente, ele tem algumas propriedades que a gente pode utilizar dentro da parte ali de programação, se a gente quiser exibir um título, uma descrição, a gente dá uma configuraçãozinha aqui também de draft para dizer se esse post aqui ele é rascunho, e aí se ele for rascunho ele não vai ser exibido lá, né? A API do módulo aqui de content não vai servir esse cara. Então vamos lá, eu vou colocar aqui então title, este é meu primeiro post, vou dar um description, beleza, aqui eu vou acrescentar uma propriedade que não está lá na documentação, e aí eu já vou te explicar o porquê, tá? Então aqui a gente vai ter uma propriedade nova chamada tag. Essa tag é como se fosse a categoria do post, e aí aqui eu vou chamar essa tag de Nuxt.js. Pronto, agora aqui embaixo a gente já começa o conteúdo do post em si, tá? Então aqui introdução. Esta é a introdução do post. Aqui eu vou colocar um pouquinho de estilização para a gente ver lá. Agora, para finalizar aqui, eu vou colocar um trecho de código, tá? Beleza, então esse aqui vai ser o conteúdo do nosso post por enquanto. E aí por que eu já vim criar aqui de cara o post ao invés de criar as páginas? Porque quando a gente for criar aqui a página inicial, a gente já vai usar a API aqui desse módulo de content para listar os posts que a gente tem e começar a exibir eles ali na página inicial, de modo que a gente consiga clicar para navegar para dentro dele, tá? Então, já criei aqui o conteúdo do primeiro post, e aí, lembra que eu te falei que eu coloquei essa tag aqui, que é uma propriedade que não é nativa? O que acontece? O módulo do Content, ele permite que a gente adicione mais propriedades aqui dentro desse cabeçalho, e aí a gente consegue, inclusive, ter um suporte do TypeScript com isso, tá? Eu vou criar uma nova pasta aqui chamada Models, e aqui eu vou criar um model chamado PostContent. E aí esse módulo, ele tem um carinha chamado Markdown.
parse de content. Ele tem esse markdown parsed content aqui. E aí o que a gente faz com esse cara, tá? Eu vou dar um export interface post content e essa interface post content aqui que eu estou criando é meio que estendendo as propriedades nativas do módulo de content. Então aqui eu vou dar um extends e eu vou estender esse markdown parsed content aqui. E aí a propriedade que a gente quer adicionar nesse cara é a propriedade tag, que vai ser uma string. Aqui eu estou criando só uma, mas eu poderia criar várias aqui, tá? Aí vai da sua necessidade aí. Beleza, então criamos aqui a nossa interface post content, a gente vai utilizar ela daqui a pouquinho. Já criamos aqui o nosso primeiro post e já configuramos as dependências também. Vou fechar um pouco de coisas aqui para a gente poder focar então agora na página inicial. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na página inicial é mudar o título. Porque, olha só, aqui a gente tem o título Meu Blog Legal, mas aqui no cabeçalho aqui da página ainda está como localhost. A gente vai mudar isso então, tá? Então aqui eu vou criar um script. E aqui a gente vai utilizar um composable que é nativo do Nuxt chamado useRed. Beleza, esse useRed aqui, a primeira coisa que a gente vai usar dele aqui é a propriedade title. E esse carinha aqui, ele serve para quê? Ele serve para sobrescrever aquela tag head do HTML, aquele cabeçalho lá. Então aqui a gente pode setar o título da página, a gente pode inserir meta tags, tá? E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira coisa aqui, eu vou trocar o título da página colocando meu blog legal. Vou salvar aqui. Quando a gente for no navegador, tá, não vai funcionar mesmo, né? Deixa eu rodar a aplicação aqui de novo. Ó, repare que agora quando a gente rodou aqui o nosso projeto, ele já identificou que a gente está usando o Tailwind. Beleza, então aqui ele já mexeu na estilização aqui do conteúdo HTML, né? Porque o Tailwind tem aquele preflight que reseta as configurações do browser. E aqui a gente já tem o título da página. Então vamos lá. O próximo passo que a gente vai fazer aqui é setar a propriedade meta. Essa propriedade meta aqui ela recebe um array de meta tags. E aqui eu poderia setar ela diretamente aqui, mas eu vou fazer de uma forma um pouco diferente, tá? Eu vou criar um arquivo, vou criar primeiro aqui uma pasta chamada utils. E dentro dessa pasta utils, eu vou criar um arquivinho aqui chamado generate meta.ts. Por que isso? Aqui a gente vai ter as configurações de meta tags com alguns dados default. E aí esses dados default a gente vai utilizar eles tanto na página inicial, ali naquele useRed, quanto nas configurações do Nuxt config também, tá? E já já eu explico por que isso vai acontecer.
Então vamos lá criar esse cara. Aqui eu vou ter então um default meta, que vai ser o objeto com as propriedades default. Tá. Aqui, ó, essa propriedade content type, inicialmente ela vai ser website, mas quando a gente estiver na página do post aberto, a gente vai mudar ela aqui de website para article, tá? Isso daqui importa para indexação nos motores de busca. E aqui, esse URL é onde você vai definir aqui o seu domínio. Aqui esse social banner, só para você entender, isso daqui funciona o seguinte, sabe quando você compartilha o link de um site pelo WhatsApp ou pelo Telegram, enfim, algum aplicativo de mensagem, e ele cria meio que uma prévia ali daquele conteúdo, mostrando o título, alguma imagem de fundo, alguma coisa assim? É justamente dessa configuração aqui que esses aplicativos vêm buscar, tá? Os motores de busca também utilizam essa informação aqui para poder indexar o seu site. Aí aqui eu estou colocando essa URL aqui de social banner só de uma forma fictícia, tá? Eu não vou colocar uma imagem aqui, mas eu recomendo que você crie uma imagem aí e jogue na sua pasta public, para que você consiga visualizar de uma forma mais legal quando você compartilhar o link do seu blog, tá bom? E além da URL aqui desse banner, a gente tem que definir também as dimensões desse cara, tá? A gente vai ter banner width, que a largura é 740 e um banner height também. Banner height, e aí a altura desse cara é 300. A gente vai ter aqui também uma outra propriedade que é Twitter card type, porque o Twitter tem algumas propriedades específicas dele. E aqui a gente vai colocar aqui o tipo de apresentação, né, o card type dele, como summary, large, image. Isso daqui é a configuração que a gente está setando para dizer na verdade agora não é mais Twitter, né, agora é X, mas enfim, a gente está dizendo para a rede social qual que é o formato de card que ela tem que montar lá para indexar esse conteúdo, quando a gente for compartilhar o link lá dentro. Beleza, agora que a gente já tem o nosso default, vamos criar uma funçãozinha aqui. E aqui a gente vai receber um meta overrides
porque lá em cima a gente tem o que é default e aqui a gente vai receber um objeto com as coisas que a gente quer sobrescrever. Vamos ter aqui um generated. Generated meta. E aqui vai ser tudo que tem dentro de default meta mais tudo que veio em meta overrides. E aqui, muito cuidado, tá? Quando a gente está mexendo com destructor, a ordem importa. Aqui a gente está juntando propriedades de dois objetos. Então, o default ele tem que vir primeiro, porque tudo que vem depois aqui, as propriedades que vem nesse segundo objeto vão sobrescrever as propriedades do primeiro objeto, tá? Então, por isso que a gente está colocando nessa ordem aqui. E agora eu vou dar um return aqui. E de fato eu vou tornar uma lista de meta tags. O Nuxt ele tem uma sintaxe específica para a gente adicionar meta tags. E aí a gente vai seguir aqui o mesmo padrão que é utilizado se a gente estivesse adicionando aqui no Nuxt config direto, tá? Então aqui o primeiro é char7. O tf8. Essa daqui não tem nada a ver com o CO, é padrão isso daqui. Vamos colocar aqui uma meta tag de viewport. Beleza, então aqui começa a tag de description, a gente já vai utilizar aqui então generated meta.description. Generated meta.description. Beleza. E agora vamos lá. Aqui a gente vai utilizar primeiro o padrão que os buscadores, que os motores de indexação do Google usam, por exemplo. Aqui é o padrão que a gente chama de Open Graph. E esse padrão a gente tem property, e content. Sempre a gente vai ter property e content, tá? Eu vou inclusive copiar isso daqui para ficar mais fácil para mim. E a primeira propriedade aqui a gente vai colocar OG, site name. E aqui vai ser generated meta.siteName. O segundo, OGType. Generated meta content type.
Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui no meu copy paste. Pronto, agora sim. Vamos lá, o terceiro vai ser URL. OG URL. E aqui a gente vai pegar Generated Meta URL. Aqui a gente vai ter OG Title. E aqui a gente vai usar o Page Title. Agora OG Description. OG Image. E aqui a gente vai usar Social Banner. OG Image Width. E aqui a gente vai usar Banner Width. Esse daqui é bem parecido, né? OG Image Height. E aqui a gente vai usar o Banner Height. Beleza, então essas aqui são informações que a gente passa para o motor de busca ali do Google. Agora a gente vai colocar uma configuração que é específica para o Twitter. E aí esse do Twitter aqui ele é um pouquinho diferente. Ele tem name e content. Copiar aqui de novo. Aqui faltou uma vírgula também. E aí, esse carinha aqui a gente sempre vai colocar assim, ó. Twitter, alguma coisa. Eu vou até copiar de novo aqui para ficar mais fácil. Então, Twitter site. Aqui é site name. O segundo que a gente vai usar, Twitter card. E aqui a gente vai usar content type. Aliás, aqui não é content type, né? Aqui a gente vai usar o Twitter card type. URL. Twitter title. Twitter title, que aqui vai ser o page title. Twitter description. Aqui vai ser description. E por último, a gente vai ter aqui Twitter image. Que aqui vai ser o nosso social banner. Beleza, então essas aqui são as configurações default que a gente vai usar aqui para fazer a geração das meta tags do nosso blog. Agora vamos voltar aqui na index, eu vou importar esse carinha. Beleza, então eu importei ele aqui e aqui eu simplesmente vou chamar a função GenerateMeta.
Pronto, chamei ele aqui. Com isso, a gente já vai ter as nossas meta tags iniciais aqui geradas, tá? Próximo passo. A gente precisa fazer a listagem aqui dos nossos posts. Então, agora a gente vai entrar aqui um pouquinho nos princípios de requisições aqui do Nuxt, né? Vamos utilizar aqui o Use Async Data, que inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse carinha. Caso você ainda não tenha visto, recomendo que você dê uma olhadinha lá. E aqui eu vou renomear o retorno para posts. Use Async Data. Aqui eu vou chamar essa requisição de posts. E aqui é o seguinte, eu vou dar um return. E aqui a gente vai começar a trabalhar de fato com o módulo ali do Nuxt Content, tá? O Nuxt Content, ele tem uma API, por assim dizer, que nos permite consultar informações dos nossos posts. A gente consegue, como se estivesse usando aqui um Prisma ORM ou alguma coisa assim, tá? De uma forma bem simples, a gente consegue fazer uma consulta ali, trazer os nossos posts e inclusive selecionar quais são as propriedades do post que você quer trazer, trabalhar a ordenação e tudo mais. Então aqui a gente vai utilizar o nosso query content, tá? que é um componente lá de dentro do módulo do content. E agora vamos voltar aqui nos imports, e aí lembra daquela interface que a gente criou lá? A gente vai importar ela aqui agora, tá? Na verdade aqui tem que ser type, porque a gente vai usar só a tipagem dela. Então post content from models post content. Então a gente vai buscar esse post content. E por que a gente está fazendo isso? Porque aqui a gente vai usar TypeScript. Então aqui eu estou dizendo para o query content que o que ele me retornar, eu quero que ele tipe isso para as propriedades do post content. Beleza, aí essa API aqui, ela usa o conceito de funções encadeadas. Então aqui eu inicializei aqui o query content, agora eu vou dar um only para dizer quais são as propriedades que eu quero trazer aqui, porque eu não quero trazer tudo. Então eu quero trazer o path, que é o caminho aonde está salvo esse arquivo do post, title, description e aquela propriedade que a gente criou lá, a tag. Beleza, depois que eu já selecionei aqui as propriedades que eu queria, eu vou dar um find. Esse find aqui ele vai me trazer a lista de todos os posts com essas propriedades aqui. Como eu estou dando um return aqui no query content, aqui o Use Async Data ele vai me retornar aqui para essa propriedade data justamente o retorno do query content, tá? Então aqui a gente vai ter toda essa variável post aqui. E agora vamos mexer um pouquinho aqui no nosso visual também da página, né? Beleza. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Já mudou um pouquinho, né? Então agora vamos exibir aqui então
os dados do nosso primeiro post, tá? Para a gente conseguir clicar e navegar para dentro da página de detalhe do post. Então, depois desse título aqui, eu vou colocar um UL. E uma LI aqui. E nesse LI aqui, eu vou fazer um v-for para a gente percorrer a lista de posts. Que agora a gente tem só um, mas caso a gente crie mais, ele já vai aparecer aqui também. E aí eu vou passar aqui uma key, muito importante, toda vez que a gente fizer um v-for, sempre passar uma key. E aqui vai ser post.path. Vou dar uma estilizadinha também nesse cara. Certo. Aqui dentro, então, a gente vai começar a exibir as informações do post, tá? Então, primeiro aqui eu vou ter uma tag P. Ah, aqui ficou errado, tá? Deixa eu corrigir aqui. Aqui é posts no plural. Então aqui eu vou ter um post.title para a gente exibir o nosso título. Agora aqui eu vou ter um spam. E nesse spam eu vou colocar para exibir aquela tag lá que a gente criou, que vai ser como se fosse a categoria do post. Então aqui a gente tem o spam e agora vamos exibir aqui um outro P que vai ter aquela descrição. E agora vamos colocar um link aqui, né? Aí agora que a gente já estilizou, aqui é o seguinte, no next link, nesse to, a gente vai passar aqui post.underline path, porque esse path é como se fosse o slug, é exatamente essa nomenclatura aqui, tá? Que a gente está passando. E aí já a gente vai criar a página aqui do detalhamento do post, onde a gente vai receber esse path e retornar o conteúdo do post.
Beleza, vou salvar aqui, vamos ver como ficou lá. Olha só, então aqui na página inicial a gente já fez a consulta dos dados dos posts que a gente tem. A gente já está exibindo os dados dele aqui e aqui no continuar lendo a gente já consegue ir para o URL, né, do post aberto. Beleza, então antes da gente começar a desenvolver a página aqui de detalhamento desse post, ficou faltando um detalhezinho. Lembra quando eu estava desenvolvendo aqui essa parte do Generate Meta e eu disse que a gente ia utilizar ele em outro lugar, por isso que eu criei de uma forma mais genérica? A gente vai vir aqui ó, no Nuxt Config e aqui a gente vai colocar aqui ó, app head title a gente vai repetir o mesmo title que a gente colocou lá na página inicial. Tá? E aqui no meta, adivinha só o que a gente vai fazer? Justamente, a gente vai importar o Generate Meta aqui e usar ele de novo. Bom, então aqui ó, a gente vai chamar o Generate Meta sem passar nenhuma configuração adicional, ele vai pegar o default, porque aqui, só para você entender o que acontece, essa configuração que a gente coloca aqui dentro do Nuxt Config, ela roda antes mesmo da renderização da página. Então, quando os motores de busca indexarem o seu site lá, o Nuxt ele vai pegar essa configuração que está aqui na parte do app e ele já vai entregar isso daqui para o motor de indexação antes mesmo da sua página ser construída, tá? Então, por isso que a gente define em dois lugares, tanto ali na index, quanto aqui nessa parte do Nuxt Config. É só para garantir que a gente vai ter uma otimização de SEO aqui. Então, beleza. Feito isso, agora vamos construir a nossa página de detalhamento aí do post aberto. Ok. Então, agora vamos criar uma nova página aqui. E aqui a gente vai receber um parâmetro dinâmico na URL, tá? Os famosos route params aí do Vue.js. Então, como que a gente faz isso no Nuxt 3? A gente cria aqui uma página com essa nomenclatura. Entre colchetes, a gente coloca qual que é o nome do parâmetro que a gente deseja receber. No nosso caso aqui, eu vou chamar de slug. Por quê? Quando a gente vier aqui nessa navegação aqui, ó, do Nuxt Link, o direcionamento que a gente está colocando é para vir para o caminho, né, para o path, aonde está o post. E esse caminho é esse nome aqui. Então, o que a gente vai fazer ali na outra página? A gente vai pegar esse path, vai lá usando os componentes do Nuxt Content, buscar os dados desse post para exibir na tela. E aqui é o seguinte, a gente vai ter aqui um route e vamos usar aqui o composable use route. E aqui a gente vai ter um post path, que vai ser um computed. Beleza? E o que acontece? A gente vai só meio que garantir, né, o funcionamento. Então, eu vou pegar aqui route params slug. Repare que essa nomenclatura aqui do slug é a mesma nomenclatura do parâmetro que eu coloquei ali entre colchetes. Então, eu quero receber o slug por route params. String. E aí, se não vier nada, ele vai ser uma string vazia, para não quebrar. E aqui na parte do script vai ser só isso. Nessa parte aqui a gente vai trabalhar muito mais aqui no template, tá?
Agora, a gente vai utilizar dois componentes que são ali do módulo do Content para a gente poder exibir o conteúdo. Olha só, aqui se você ver na documentação, ele sugere para a gente utilizar dessa forma. Tem um Content Doc e aí a gente muda um pouquinho a nomenclatura, tá? Isso aqui é uma estrutura que o Nuxt utiliza, chamado de Catch All Round, ou seja, a gente vai passar para ele aqui a URL, o próprio Content Doc vai buscar isso daqui e vai destrinchar, meio que fazendo um destructuring no data, né, naquele objeto ali contendo os dados do post, ele já vai exibir para a gente. Então, essa aqui é a forma mais simples da gente implementar a exibição dos dados do post. Mas eu não vou fazer dessa forma aqui, porque eu quero te mostrar uma forma mais personalizada, tá? Caso você queira, e provavelmente você vai querer customizar a sua página ali de leitura do post, colocando outras informações, a gente pode fazer de uma outra forma, que é o que eu vou mostrar aqui, tá? Então, aqui a gente vai utilizar esse Content Doc. A gente vai usar o Content Doc. Só que tem um detalhe. Aqui a gente vai passar uma própria chamada path, que vai ser ali o nosso post path. E aí o Content Doc lá dentro mesmo, internamente, ele vai conseguir, através desse post path, fazer requisição e trazer os dados do post. E esse cara, ele devolve pra gente um scoped slot. Então aqui eu vou pegar aqui, ó, slot. E eu quero acessar a propriedade doc que esse componente aqui nos devolve. Tá? E por que a gente vai fazer isso? Para você entender. Existem duas formas da gente trabalhar com meta tags dentro do Nuxt. Tá? A gente pode fazer daquela primeira forma que eu mostrei, que era utilizando a lista de meta tags ali, tanto no Nuxt Config quanto dentro do Composable Use Head. E aí, a outra forma é através de componentes. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente para te mostrar essa outra estrutura, tá? Então, aqui a gente tem title. E aí, repare que aqui a gente está usando maiúsculo, porque esse title aqui não é o do HTML, é um componente do Nuxt. Então aqui eu estou sobrescrevendo o título da página através desse componente. E outras coisas aqui que a gente tem também. A gente tem um componente chamado meta. Esse componente meta funciona da mesma forma que aquele outro lá, daquele outro formato. A gente tem as mesmas propriedades aqui. Então vamos separar aqui bonitinho, né? Aqui a gente vai ter a parte aqui de Open Graph. Então vamos fazer aquele mesmo conceito lá. E aqui a gente não vai sobrescrever tudo, tá? A gente vai sobrescrever só algumas coisas que são específicas referente ao post. Então, property. Então, a primeira coisa que a gente vai sobrescrever aqui vai ser o type. Agora, como a gente está na leitura do post, isso aqui não vai ser mais website, vai ser article. A gente vai ter outro meta aqui.
E o content desse URL, a gente vai colocar o seguinte: meudomínio.com. Tá, olha só, aqui eu estou repetindo várias vezes esse meudomínio.com, porque isso aqui é apenas um vídeo didático, cujo objetivo é te mostrar como funcionam as meta tags aqui. Mas o ideal é que isso aqui estivesse dentro de alguma variável de ambiente, tá? Ou você poderia pegar alguma configuração aí direto via JavaScript para saber o location origin ou alguma coisa assim, para não ter que ficar digitando na mão toda hora. E aí, para completar essa URL aqui, a gente vai usar o doc.underline-path. Aqui a gente vai passar o title, que vai ser o doc.title. OG description. Beleza, e agora a gente vai ter algumas configurações aqui referente ao Twitter. Aqui eu vou usar o velho truque do Ctrl+C, Ctrl+V para adiantar um pouquinho. Twitter URL. Content vai ser o doc.path novamente. Aqui Twitter title. Esse é doc.title. Description. Beleza, então aqui a gente terminou de sobrescrever as meta tags que a gente precisava. E agora o que a gente vai fazer? Vamos ter uma div. E dentro dessa div, a gente vai exibir o título desse nosso post e também a gente vai exibir a tag logo abaixo do título, tá? Então aqui eu vou ter primeiro um H1. Aqui não vai ser P não, aqui vai ser uma div mesmo.
Aliás, div não, vai ser um span, igual a gente fez na tela inicial lá. Beleza, então aqui a gente está estilizando o título e a categoria aqui do nosso post. E agora a gente vai ter um segundo componente aqui que vai ser o Content Renderer, tá? O que acontece? Primeiro a gente pegou aqui o Content Doc, passando o path para ele, e aí esse Content Doc já trouxe os dados do post nessa variável doc aqui pra gente, tá? Então a gente conseguiu estilizar o título e a tag, pegando os dados ali desse doc, e também sobrescrever as meta tags. Agora esse Content Renderer aqui, ele vai servir justamente para renderizar o corpo do nosso post aqui pra gente, tá? Então aqui esse cara recebe uma propriedade chamada value, que vai ser o próprio doc. Vou salvar aqui. Vamos dar uma olhada se a gente já consegue navegar para essa página. Beleza, então olha só, a gente já consegue navegar para dentro dessa página aqui. Vamos mexer um pouquinho mais nessa estilização aqui, tá? Aqui, ó, nessa div principal que engloba tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um max width nela. Vou colocar um MX alto, que aí ela vai centralizar. Beleza, então agora que eu restartei o servidor aqui, ele já pegou as configurações. Olha só. Então a gente já tem aqui o nosso post mais ou menos estilizado. Mas repare que o conteúdo do post em si, ele não tá do jeito que a gente gostaria que ele estivesse, né? Ele tá só um texto plano aqui, não tem diferenciação de nada. O que a gente vai fazer para a gente corrigir isso? Lembra daquele plugin que a gente instalou lá, o Tailwind Typography? Então, repare como a mágica vai acontecer aqui. Vou colocar simplesmente a classe Prose. Quando a gente volta aqui no navegador, olha só como já ficou bem melhor a estilização, né? E aí, além de fazer dessa forma aqui mais genérica, a gente ainda consegue estilizar elementos específicos, tá? Olha só, vou colocar a classe Prose Headings. Beleza, então aqui eu já consegui estilizar melhor os títulos, tá vendo? Vamos mexer um pouquinho agora, só aqui na questão do tamanho da fonte e da cor dos parágrafos agora.
Beleza, show de bola. Então aqui a gente já conseguiu fazer a estilização do conteúdo do nosso post utilizando o plugin do Tailwind Typography. E agora, só para você entender aqui o que a gente fez na parte de meta tags, vou inspecionar aqui e vou abrir aqui a parte de rede. Então tá aqui, ó. Tudo que a gente deixou de configuração lá, ele já tá pegando aqui, tá vendo? Aqui a gente tem o title, ó, meu blog legal, e o description, bem-vindo ao meu blog, certo? Quando a gente for dentro ali do post, ele já mudou aqui o head. Vamos ver como é que ficou? Aqui, ó, o description. Ele já mudou aqui, ó, primeiro post criado no meu blog, né? Aqui, ó, o title e o Twitter title, ele já pegou aqui do post. O description também aqui ele já pegou do post, certo? E as outras configurações ele deixou como default. Aqui também, ó, a parte do URL aqui ele já concatenou certinho o meu domínio. Aqui na verdade não ficou certinho, porque a gente colocou uma barra provavelmente. Aqui, ó, essa barra aqui não deveria ter, nem aqui e nem aqui, beleza? Mas aqui ele já pegou certinho tudo que a gente colocou de configuração de meta tags. Então, com isso aqui a gente já tem o blog funcionando com a parte de página inicial aqui listando todos os posts, inclusive separando aqui por categorias. A gente tem como vir aqui e ler o conteúdo desse post. Então aqui a gente já tem a estilização ali também do conteúdo desse post. A gente consegue colocar inclusive trechos de código aqui dentro, e aí você pode ficar à vontade aí para poder fazer a estilização conforme você queira, porque da forma que a gente implementou aqui a página de detalhamento do post, a gente tem total liberdade para mexer aqui no título, na tag. Se a gente adicionar mais propriedades ali na parte do cabeçalho do post, a gente também pode acessar elas aqui e exibir da forma que a gente quiser, né? E aí o Content Renderer aqui a gente já está usando a classe Prose para poder estilizar o conteúdo desse post. Beleza? E era isso que eu tinha para mostrar para você hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e deixa aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo, o que você achou desse conteúdo. Se você também tiver alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, comenta aí, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até mais!